Parabéns, Itu, pelos 415 anos de história, desenvolvimento e calor humano. Ao longo de sua trajetória, a cidade cresceu e se transformou, sempre mantendo sua essência de hospitalidade. Com seu charme, suas ruas recheadas de memórias e a energia vibrante de seu povo, Itu se destaca por unir tradição e inovação de forma única. Este aniversário celebra seu grande progresso e a capacidade de acolher a todos com carinho e alegria. Que a cidade continue a brilhar com seu espírito acolhedor e a conquistar novos horizontes. Parabéns, Itu, por esses 415 anos de conquistas e de muito orgulho para todos que têm o prazer de conhecê-la. Sejam bem-vindos ao programa Que País é Esse? Rede Ambiente TV. Bom, Que País é Esse? O programa está com uma série de debates para tratar a questão da participação e controle social. No caso, os conselhos. Conselhos de saúde, meio ambiente, educação, comitês de bacia, que também são uma forma de conselho. No programa passado, tivemos aqui com a Rosana Lemos, ela é de Itu, é uma ativista social, ela participa de vários processos na base social, e nós fizemos o primeiro programa com esse tema, e esperamos que outros programas venham acontecer. Hoje nós temos de volta a Rosana Lemos, lá de Itu, temos o professor Monteiro, do Rio de Janeiro, e o Eduardo Ortiz, ele é vereador também lá de Itu, e nós vamos começar a dar continuidade a esse debate. Bom, antes da gente começar o programa propriamente dito, vamos mais uma vez, né, aqui fazer as apresentações, né? Começando aí pela Rosana, depois o professor e depois o vereador. Rosana, seus cumprimentos aos nossos webnautas. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gil. Obrigada mais uma vez pela essa oportunidade de abrir esses espaços para a gente falar um pouco sobre os conselhos municipais. E esse assunto ele vai crescer muito, tenho certeza, e a gente vai chegar onde tem que chegar, que é a população, e fazer com que a população participe mais das decisões dos municípios. Então, muito obrigada por estar aqui novamente. Excelente tarde a todos, é uma satisfação imensa poder compartilhar desse horário com vocês, trazendo aí propostas, debatendo sobre assuntos extremamente relevantes para a sociedade e, quiçá, buscar caminhos, né, para que a gente consiga aí melhorar as nossas vidas dentro dos nossos municípios. Muito obrigado, satisfação imensa. Boa tarde a todos os participantes, né? É um prazer estar aqui. Obrigado, Rosana, pelo convite, tá? Espero que eu contribua com algo, né? Aqui para o nosso debate, para as pessoas que estiverem assistindo poderem se nutrir dessas informações. Espero ser útil, tá? E me coloco à disposição para o que precisar. Obrigado. Ok, vereador. No programa passado, nós levantamos a importância do controle social, principalmente no território. O controle social, se ele bem praticado, bem exercido, colocado em prática, muda a vida do cidadão. É ali onde o cidadão vai decidir para onde vai ou onde vão as ações e os recursos públicos naquele território. Então, a participação social dentro desses espaços é muito importante, né? Sendo que esses espaços, como dissemos no programa passado, e voltamos aqui a reforçar, não estão cumprindo com seu papel, com seus papéis, né? Tendo em vista que foram aí apropriados pelo executor da política, que acaba conduzindo a política do jeito que ele quer, ou seja, legislando em causa própria. O artigo 193 da Constituição, o título 8º, né, o capítulo 1º da Ordem Geral, da Ordem Social, ele é claro no seu parágrafo único, onde estabelece que o Estado, ou seja, o ente público, ele tem a obrigação de criar e manter esses espaços. É obrigação do ente público. No caso, o executor da política, ele tem que criar esses espaços de participação e controle social e manter. Mas a condução deve ser feita pela sociedade, que tem como o controle e avaliação dessas políticas, o monitoramento. Ou seja, a sociedade é quem deve controlar, monitorar
né, esses espaços, para que esses espaços, de fato, consigam fazer com que a sociedade tenha o retorno do investimento na máquina pública, porque é o cidadão que paga. A Rosana já falou bastante lá de Itu, eu queria que ela fizesse um apanhado. Como está aí os conselhos, Rosana, em Itu? Qual a sua visão hoje? Quanto esses conselhos estão atuando, podem melhorar, como que está faltando na sua visão? Só um apanhado bem rápido do que você falou no programa passado. Eu vou simplificar, tá? Como eu disse semana passada, os conselhos são muito atuantes aqui, tu, né, Ortiz? Porém, o que eu vejo não é muito acessível ao cidadão. Nós temos muita dificuldade de saber como é que funciona, como é que cada conselho se organiza. Nós temos dificuldade de fazer parte das reuniões, né? Uma das coisas que eu falo bastante para o Ortiz, para conversar na prefeitura, para melhorar o site da prefeitura, para a gente ter mais acesso. Por quê? Porque a gente quer levantar essa bandeira, que os munícipes entendam que o conselho ele pode fazer parte dessas decisões. Porque o que a gente escuta bastante, a prefeitura não faz nada, a prefeitura não faz nada, não faz aquilo. Mas o munícipe está participando de alguma coisa? Ou ele só quer que o vereador vá lá e resolva tudo, né? Então, o conselho que eu vejo aqui, que está mesmo faltando é a falta de informação. Foi o que eu disse semana passada. De chegar até o cidadão as datas corretas, porque nós somos, né, inclusive na reunião do Conselho da Mulher, e as portas estavam fechadas. Então, ou não é do cidadão essa casa? Né? Então, para mim, o que está faltando mesmo é comunicação. É exatamente isso que falta. Professor Monteiro, eu acredito que esse cenário que a Rosana falou não deve ser muito diferente aqui do Rio de Janeiro, até porque eu também vivo isso. Né? E aí nós vemos uma situação, vereador, Rosana e professor, o descumprimento da base legal, né? A lei de acesso à informação é violada assim, né, ao extremo. A própria lei de acesso à informação diz que a informação tem que estar em local acessível a todo e qualquer cidadão, acessível. Então ela não pode estar escondida, ela não pode estar com dificuldade. O cidadão ele tem que ter acessibilidade à informação. Isso é o que diz a lei de acesso à informação e é mais uma lei que infelizmente os gestores públicos não gostam de cumprir. Né? E aí vem toda uma argumentação que a gente sabe, não cabe, e o cidadão também sabe. E aí, professor Monteiro, qual a sua visão do Rio? Como é que está aí a situação dos conselhos? Olha, é interessante a sua fala, porque ela remonta, na verdade, um diagnóstico quase que é completo, né? Quando a gente fala de informação e conselho. Rio de Janeiro, por ser uma cidade muito grande, ela tem essa preocupação um pouco mais avançada. Existem muitas pessoas aqui que buscam informações, então a pressão ela é exercida por conta da sociedade. Entretanto, repito, não é fácil também encontrar essas informações para que o munícipe possa frequentar esses espaços e aí externar a sua opinião a fim de que ele possa agregar de alguma forma, seja em forma de um CPF ou seja em forma de um CNPJ, de uma instituição. E o mais interessante de tudo é que quando isso é aventado num debate, infelizmente as pessoas não conseguem complementar as ações. Por quê? Porque elas não conseguem chegar ao início do processo. Então, o seu diagnóstico, meu amigo, ele é praticamente em todo o território. Eu já viajei por alguns outros lugares, né, alguns outros estados, e pude constatar que não é só em Itu, não. Fique tranquila. Aqui no Rio, em outros estados como Mato Grosso, no sul também, na região nordeste principalmente, aí
Aí, meu amigo, aí no Nordeste, então, é a festa. Ninguém sabe nada. Aqui ainda a gente briga. Lá no Nordeste, ninguém sabe nada, ninguém encontra nada, não tem nem site. Não tem nem site. No jornal, onde deveria ser publicado, também não tem. E aí você fica assim, ó, à deriva. Essa é a verdade. Então, com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós aqui na região sul e sudeste ainda temos alguma, alguma oportunidade, é isso aí, alguma oportunidade de ir ao encontro desses encontros, dessas reuniões, a fim de que a gente possa agregar, enfim, e trazer alguma opinião sobre um determinado assunto. Mas é um diagnóstico concreto, tá, meu amigo? Parabéns aí pela sua análise, é isso. Bom, cada fala nós percebemos, né, o quanto a lei é descumprida e chegamos a certos cúmulos do absurdo, né? Eu aqui no Rio de Janeiro com um procurador federal, num processo que nós tínhamos dado entrada, e eu tenho até um vídeo com ele no canal, e um dos problemas que esse, procurador federal, tá? Imagina para o cidadão, que ele coloca no vídeo que está no nosso canal, Rede Ambiente TV, é justamente a falta de informação. Até o próprio Ministério Público, para ter acesso a uma determinada informação pública, ele tem que solicitar por ofício, reforçar o ofício depois de 15, 20 dias, que é para seguir a lei de acesso à informação, e depois pedir coercitivamente, ou me dá, ou vou mandar a polícia aí para pegar. Então, perceba aonde está o problema, é muito grande, tá? E nós percebemos que mesmo com a ação do Ministério Público, a impunidade impera. Porque quando bate no judiciário, eu não sei o que acontece. Quando é para punir uma empresa, é rapidinho. Mas quando pega um servidor público, cara, dificilmente você vê um secretário sendo responsabilizado por falta de acesso à informação ou por ter desviado o recurso. É sempre processos que se arrastam e depois vai embora. E aí é onde entra o representante do povo para juntar, fazer força nessa briga, que não é qualquer coisa, vereador, né? A gente sabe que é difícil aprovar um projeto dentro de uma Câmara de Vereadores, de um legislativo estadual, no caso, né, de deputados, é difícil. Primeiro que você vai bater com forças, interesses e dinheiro, muito dinheiro, movimenta tudo isso. Então, é difícil, às vezes, colocar uma base nova e é difícil que modificar uma base existente. Como essa lei federal, o artigo que eu citei, ela precisaria ser complementada, ser normatizada no território municipal e estadual. Mas até agora ninguém vestiu a camisa para começar a fazer isso, porque a base federal já está pronta. Então você pega a base federal e normatiza ela para o seu território, no caso o município. E o Estado pode fazer a mesma coisa ou não, porque existe autonomia. E o gestor do território, cabe a ele fazer a gestão do território e colocar, implantar as bases legais que façam com que o seu território funcione. Então, vereador, é uma briga grande. Eu posso só fazer uma observação, antes de você concluir? Até mesmo fazer essa pergunta para o Ortiz, né? Porque ele está lá dentro, ele sabe como é que funciona, quais são as dificuldades. Se já existiu algum tipo de trabalho em cima dos conselhos, né? Se ele conhece, assim, aqui na região de Itu, se tem pessoas que estão envolvidas, se tem vereadores envolvidos para divulgar esse trabalho juntamente com o cidadão. Mas pode concluir, Gil, desculpa. Não, então, concluindo, é um trabalho que precisa unir forças. Eu vou dar um exemplo aqui para fazer a minha conclusão e passar para o vereador. Aqui, na época que foi discutido o passe livre, havia uma resistência, muito lobby das empresas para não conceder o passe livre para o estudante. E eu não me lembro qual foi o deputado na época que puxou, mas a Alerj lotou. Foi feita também a mobilização social e a Alerj ficou tomada pelos alunos, principalmente da Escola Pedro II, que tem uma força ainda aqui no Rio de Janeiro, que era uma escola de referência na década de 70, 60, hoje não está tanto, mas ainda é uma referência educacional no estado, que são as escolas Pedro II, que vai até o ensino médio. E com a casa cheia de alunos brigando pelo passe livre, ficou difícil um vereador lá e brigar contra. Então perceba que a mobilização e a articulação entre o legislador e a sociedade fez a diferença. A mesma coisa pode acontecer com relação aos espaços de participação e controle social. Se você tem um vereador, um deputado, que tem uma base para transformar uma situação e ter a mobilização social no dia, essa mobilização acontece, dificilmente outro deputado, outro vereador vai
questionar, porque ele vai se expor e muito. Então, vereador, tem aí uma batalha, como a Rosana falou, bem interessante. E aí fica para o vereador fazer as suas colocações depois da minha fala e da Rosana. Como é que está aí a situação do Legislativo nessa questão aí, Itu? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero dizer da minha satisfação e do meu alívio em ver que existem pessoas preocupadas com os conselhos municipais, que dá uma certa impressão que, tipo assim, é uma coisa de outro mundo, que só um seleto grupo participa, né, escolhidos, e muitas vezes até os próprios escolhidos nem sabem por que foram escolhidos, não sabem o que estão fazendo lá, para que servem os conselhos. O prefeito mandou, o secretário mandou representar, não sei o quê, e assim vai, né? Porque o que acontece realmente, e é o pano de fundo, né, o objetivo deste encontro, é falar exatamente dessa situação, que na prática, os chefes do executivo que passam pela prefeitura, eles acabam dominando os espaços dos conselhos marotamente, e indicando, colocando, tá, aí tem lá, um membro da Câmara Municipal, já vai alguém que é da confiança do presidente da Câmara, que é da confiança do prefeito, tá. Aí tem um membro de não sei que secretaria, tem a secretaria, dependendo do conselho, tem os representantes de algumas secretarias, todos ou cargos de confiança, ou que tem uma gratificação, né, uma FG gorda, e daí eles vão lá só ouvir ou só defender os interesses realmente do executivo. Então fica um espaço dominado realmente. E daí tem um ou dois gatos pingados lá que ficam falando, gritando e são voto vencido. A verdade é essa. Então, assim, é uma judiação, porque o objetivo do Conselho Municipal é realmente representar, ter representantes da sociedade civil, e, na verdade, era para deixar, era para ter o executivo na mão. Se os conselhos municipais fossem fortes realmente, né, nós teríamos realmente um outro executivo. Então, seria a força de um legislativo que, se fosse totalmente independente, seria uma gigantesca força, e daí, por um outro lado, a força dos conselhos municipais. O prefeito jamais iria fazer algo somente da cabeça dele, né? Então, eu acho assim, é uma força gigantesca. Em outros países, nós vemos realmente a força de cada conselho e como muda a cidade com o apoio, com a fiscalização, com a atuação dos conselhos, verdadeiramente conselhos, né? Então, seria o ideal para a gente. Aqui em Itu, não é diferente. Os últimos 8 anos, com o governo que nós tivemos, nós vimos realmente exatamente essa dominação dos conselhos municipais, uma judiação, porque a cidade ficou ao léu, nós vemos tantos problemas hoje na cidade, em que a população não foi ao menos consultada, e você pergunta, e os conselhos? A verdade é que anuíram a todos esses absurdos que nós tivemos. O senhor falou aí de pressão no legislativo, quando de uma votação, nós tivemos um exemplo aqui na cidade, os últimos anos, que foi a taxa do lixo, que foi implementada aqui na nossa cidade, né, Rosana? E, na verdade, o que acontece é que, eu não sei, os benefícios, talvez, os benefícios dados, concedidos aos vereadores, devem ser tão gordos, que nem a pressão popular que é feita, nem uma casa que lote de pessoas da sociedade reivindicando, eles não têm mais vergonha, não têm mais brio. Essa é a verdade. E eles votam de acordo com o que o prefeito quer. Essa é a verdade. Então, assim, é uma judiação. Agora, se nós tivéssemos conselhos municipais que atuassem realmente, seria uma força muito maior. Né? Eu acho que muitos projetos, muitos problemas iam ser banidos na gênese do projeto, antes de serem enviados para a Câmara, inclusive. Né? Então, não sei, eu acho que essa minha colocação inicial é uma lamentação, na verdade, né? Mas eu acho que ao longo do programa nós vamos discutindo, eu acho que futuro, né? Melhorias para o futuro, quem sabe a gente muda esse cenário. Não sei se eu já contribuí ou não, mas eu acho que é isso.
Ok, vereador. É, sim, já contribuiu. Eu acho que só o fato de estar participando aqui, tem vereador que jamais gostaria de participar de um debate com esse tema, porque eles têm pavor. Inclusive, tem uns vereadores que são tão fraquinhos politicamente que eles acham que o conselho atuando ele perde espaço. Mas, na verdade, são vereadores covardes que negociam com o executivo. Então, se o conselho atuar, ele perde esse poder de baganha. Só para ter uma ideia, os conselhos de saúde, todos eles são deliberativos e esses conselhos aprovam os recursos da saúde daquele município. Ou seja, cada final de ano, o prefeito tem que encaminhar as despesas dele, né, para o conselho aprovar. E dificilmente você vê um conselho recusar. Todos eles aprovam. Por quê? Porque você não tem paridade, como o próprio vereador constatou, é outra arbitrariedade dentro do processo, porque o conselho ele tem que ter paridade, sim. Só que votar, não. O executor ele está ali para fazer o meio de campo, ele está ali como consultor. O prefeito não pode votar, o representante do executor da política, no caso, do executivo, não pode votar naquilo que ele vai executar, senão ele está legislando em causa própria. Então ele está ali para fazer o meio de campo, dizer que pode, que não pode, né? Para melhorar aquilo que a sociedade quer, porque é a sociedade que paga. A mesma coisa é o legislador. Então o que é que os prefeitos fizeram? Encamparam os conselhos, aí eles dizem para o Ministério Público, tem promotor que sabe disso, mas infelizmente até no Ministério Público hoje nós vemos uma contaminação, né, desse sistema que é algo horrível, porque eles dizem que tem paridade. Ora, como é que vai ter paridade? Você coloca 10 do executivo, coloca 10 do legislativo e 10 cidadão. Cidadão nunca vai ganhar. O executivo não, o executor da política não jamais, né? O empresário jamais vai bater com o executor da política. Aí você tem lá primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor, que é o executor, mais a iniciativa privada, caminham junto. Porque uma empresa que votar contra no conselho, qualquer que seja, no outro dia a fiscalização está batendo na porta da empresa. Nós já vimos muito isso. Então, o empresário jamais vai votar contra. Isso é para ver como isso precisa mudar. Então, tem empresário que gostaria, sabe, de caminhar com a sociedade, porque interessa para ele também uma sociedade pujante que, sabe, que cresça. Isso favorece a iniciativa privada. Mas tem muito empresário que tem que ficar omisso e fechar com a prefeitura, porque senão vai dar problema. Então, tem uma demanda muito grande em relação a isso, e tem estratégias. Agora, certas estratégias têm que ser montado grupos, trabalhar essa base legal, ter estratégia, inclusive, de levar para apresentar. Isso eu acho que a Rosana pode trabalhar isso legal aí em Tu, junto com o vereador, algumas estratégias, porque se também você expor para o inimigo as suas ações, eles vão se preparar, e aí vai impedir que essas ações aconteçam. Então tem que jogar o jogo de adulto, não dá para brincar com isso. Então tem que ter algumas estratégias. Então, se o legislador sério tiver junto com a sociedade séria, com as estratégias corretas, dá para ir quebrando essa barreira devagarinho. Não vai transformar de uma hora para outra, mas a ideia é que isso vire uma constante e consiga galgar alguns degraus. E para finalizar, eu vou passar para o professor Monteiro, que ele inclusive tem umas ideias de uns drops para mandar algumas informações, que eu achei bacana isso, professor. Só que o professor não usou esse termo, não. Eu uso drops porque isso é do teatro, a gente usava muito isso. Enfim, trabalhar essas estratégias para poder ir galgando degrau, como escrito no livreto de Sherry Ayrton, né? Que uma inglesa, ela era gestora de unidade de conservação, falecida, mas ela escreveu um livreto que fala da escada da participação social. E aí ela botou 8 degraus. Os Estados Unidos, ele está no 6º degrau, para você ver que nem lá existe autonomia da sociedade, existem concessões que deram concessões à sociedade até o 6º degrau. Nós aqui estamos bem pra caramba, não passamos do primeiro. Para chegar no 6º tem que subir muito degrau ainda, entendeu? Mas aí, professor, aquelas suas ideias, aqueles tópicos que a gente andou conversando, acho que seria legal dar uma explanada aqui em relação a isso. Bom, como sempre, né, a gente tem aí um mar um oceano, posso dizer assim, um oceano de oportunidades. Eu não vejo algo negativo, não, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Aquele que se predispuser a ir para a guerra, né, e tiver uma capilaridade, uma boa comunicação, eu acho que ele consegue ultrapassar essas barreiras.
E com essa visão que eu tenho sobre os pontos negativos que temos na sociedade, e eu não vejo como ponto negativo, deixando bem claro, eu sempre vejo como janelas de oportunidade. Eu sempre busco extrair daquilo ali algo positivo, né? E dentre essas questões todas que a gente aventou, eu sugeri que a gente fizesse pílulas sobre o passo a passo e o que é o conselho, como existe ali a possibilidade de melhoria das políticas públicas através do conselho, como atuar no conselho, qual o papel do cidadão dentro de um conselho, e principalmente ligando, fazendo uma interface com problemas reais que nós temos hoje na sociedade, como, por exemplo, o pai, ele tem uma insatisfação com o filho na escola pública, mas ele não sabe que se ele participar de um conselho municipal de educação, ele consegue ter uma gerência melhor. Ele não sabe que se ele fizer parte do grupo da escola, da comunidade escolar, ele vai conseguir, às vezes não, né? Em grande parte, resolver problemas que ficam intramuro na escola, porque ele vai levar o problema, mas também vai apresentar soluções, porque ele sabe a realidade do filho e dos filhos dos amiguinhos de outras pessoas. O X da questão que eu sempre digo é a comunicação, vereador. Infelizmente, nós somos muito falhos na comunicação com o público em si. E uma das maneiras, como eu vejo, da gente furar essa bolha é a gente criar pílulas sobre determinados assuntos, linkando, trazendo o problema, mostrando a solução. Mostra o problema e traz a solução. Porque se a gente somente apontar o problema, verdadeiramente, e se não trouxermos uma solução, a gente acaba sendo parte do problema também, porque a gente vai trazer um processo de emulação dos problemas, e aí chega ao ponto das pessoas imaginarem que é um apocalipse, não tem mais jeito, como eu vejo e ouço muitos aí dizerem, não tem mais jeito. Não, tem jeito, basta você saber o início, o meio e o fim do processo. Então, eu me predispus com a Rose e com o nosso Gil a fazer essas pílulas sobre o acompanhamento, sobre principalmente como dar soluções a determinadas pautas dentro das reuniões do conselho e trazer essas pessoas a terem conhecimento disso. Porque o que falta hoje é conhecimento. As pessoas sabem que tem alguma coisa errada, mas infelizmente não sabem que existem ferramentas para que a gente encontre soluções. Soluções essas que são a curto, médio e longo prazo. Óbvio, né? De acordo com a sua complexidade e com o seu grau de exigência que requer. Então, basicamente é isso. A gente tem aí uma ideia, se nós nos unirmos, desenharmos bem, eu acho que a gente consegue. O primeiro momento é apresentar que existem soluções. Mas essas soluções elas são superficiais. Não, elas não são superficiais. Elas são, na verdade, o embrião de algo muito maior. Porque se a gente não tiver um ponto de partida, a gente sempre vai ter a sensação de que a coisa ela chegou num estágio tamanho que é impossível reverter o caso. E eu gostaria muito de que o senhor externasse aqui a sua opinião sobre isso, o que o senhor acha, principalmente se acha relevante que a gente consiga o seu apoio, posso dizer assim, né, e ser, talvez, aí, Itu ser o projeto pioneiro, né, em implementação dessas pílulas sobre determinados assuntos, fazendo o link aí. A gente está disposto. Queria saber muito do senhor, se o senhor acha interessante e qual o grau de relevância, né, para a gente poder conseguir aí trazer resultados efetivos. Bom, é para mim? Ok. É para mim ou para... Não, pode dar condução, vereador. Não, eu acho que toda a ideia acho que é importante, eu acho que a gente tem que tentar implementar, né? E é aquilo que eu falei, são poucos os que se preocupam com essa temática de conselhos municipais. Então, quando se tem algumas pessoas e tem algumas ideias, nós temos que levar em consideração e temos que colocar em prática. E bacana que aqui tem duas pessoas de tu, tem a Rosane e tem eu. Então, por exemplo, lógico que o vereador, ele é cheio de problemas, cheio de pedidos, né, e ainda mais
com a questão da fiscalização, que eu sou um dos únicos vereadores que faz a fiscalização realmente, então acaba ficando muita demanda para um ou dois vereadores aí que querem aí fazer um trabalho sério, e então não é fácil, mas tendo um braço, como por exemplo a Rosana, que vai cobrando, que vai falando, a gente pode se reunir posteriormente pessoalmente, né, para a gente verificar os próximos passos, e diante dessa sua sugestão, professor, e depois, lógico, você passa direitinho para a gente, um passo a passo, qual a ideia realmente, porque só falando assim, eu acho que fica um pouco ainda muito em aberto, né, muito, mas me coloco à disposição para implantar, e para ser um piloto, uma cidade piloto realmente, aqui é a cidade de Itu, né, aquilo que eu falei, estou à disposição, não estou nessa live à toa, eu acho que tudo a gente tem um propósito, né? Eu teria um outro compromisso hoje, eu falei, não, hoje já combinei com a Rosana, eu vou lá fazer na live. Então, não é à toa que a gente está aqui. E Deus não faz nada à toa também, eu acredito muito nisso, né? Então, contem comigo, né? Que bacana que você tem essa ideia. Posso só fazer uma observação? Quando eu chamei o Ortiz, justamente por esse fator dele ser um fiscalizador, porque eu, além de mobilizar essa parte do conselho, eu assisto todas as terças-feiras a TV Câmara. Então eu vejo quanto ele briga pela população. Não estou puxando o saco, não, viu, Ortiz? Que quando é para chamar a atenção dele, ele chama também. Mas é o que eu vejo, assim, que ainda existe pessoas que ainda não se cederam totalmente ao sistema, que ainda vê que a população precisa de ajuda e ele está lá realmente representando a população. E esse conselho, Ortiz, eu vejo que é um braço que vai te fortalecer muito mais ainda. Eu acredito que, de certa forma, vai te trazer até uma prefeitura mesmo, trazer um mandato de prefeito, porque quanto mais pessoas estiverem ao seu lado, dentro dos conselhos, e elas vendo que você realmente trabalha pelo povo, fatalmente vai te levar a essa proporção. Então, o conselho nada mais é do que vai te alavancar para uma coisa maior. Eu acredito nisso, né? Então, essa é o adendo. Bacana. Ok, Rosana. Ok, vereador. Bom, estratégias existem bastantes. Tem umas que, vamos dizer assim, você vai explodir um prédio, né? Quando você explodir, normalmente implode o prédio. E é feita uma varredura e uma investigação para saber quais colunas colocar o explosivo para ele implodir. Então, saber dessas colunas é importante. E as ações de um conselho da sociedade, essas ações que estão sendo debatidas aqui, precisam ser bem planejadas para colocar o explosivo na coluna certa. Aqui no Rio de Janeiro, eu particularmente como instituição, nós estamos usando uma estratégia. Esses conselhos, comitês, enfim, esses espaços de participação em controle social no Brasil, todos eles estão irregulares. Por quê? Porque eles são criados por decreto. Criou, mas não, como é que se diz? Registrou. Uma criança, quando nasce, ela nasce com o registro de nascimento. Então, ali está o decreto de nascimento da criança. Mas a criança só passa a ter existência de fato quando o pai leva o registro de nascimento ao cartório e registra. Aí aquela criança vai ter nome, sobrenome, né? Vai estar tudo ali registrado. Então ela passou a existir. Os conselhos hoje, todos eles estão irregulares. Todos. Porque eles só foram criados por decreto. Você não tem ata, não tem estatuto, nada registrado em cartório. Eu tentei acionar juridicamente aqui um conselho. A juíza, vou traduzir para o nosso português, porque eles falam muito juridiquês, você tem, às vezes não consegue nem entender o que eles colocam no documento, mas traduzindo, ela disse assim, certo, você está certo, mas cadê? Eu puno quem? Cadê o CPF? Cadê o CNPJ? Ou seja, não tem quem punir. Aí eu falei, é mesmo? Ah, tá bom. Agora sabe qual é a nossa estratégia? É responsabilizar civil e criminalmente quem está lá, porque todo cidadão tem responsabilidade civil e criminal pelos seus atos. Então, atualmente nós estamos conduzindo um processo em relação ao Comitê de Monitoramento recém-criado e acionamos na Justiça 7 pessoas. 7 pessoas. E dentro dessas 7 pessoas tem pessoas ali doutoradas, advogadas, servidoras da Fiocruz, que se tornou um antro de uma ideologia política. Nós estamos acionando eles por conta disso, por calúnia, difamação. Então nós estamos buscando dentro da base legal
brechas para responsabilizar essas pessoas. E nós temos outros passos, porque aqui no Rio de Janeiro, eu estou passando isso para o vereador e para todos vocês que vai nos assistir, ter essa visão. Para você acionar um ente público, aqui só existe uma vara, que é a vara fazendária. Então você tem que entrar na vara fazendária para responsabilizar um secretário, por exemplo, um comitê de bacia. Só que aí quando você entra na vara fazendária, você precisa estar com um advogado, você precisa estar assistido. Nós aqui já estamos com 2 advogados agora, recentemente, que estão caminhando com a gente. Eu acho que a tendência é caminhar bastante e melhorar. Mas mesmo quando você entra na vara fazendária, o juiz também sente dificuldade em quem ele vai responsabilizar, porque quando ele chega para punir, só tem um decreto. Então é uma briga também que precisa entrar na discussão, coisa que ninguém até agora fez. Então, entrar na vara fazendária, colocar essa situação de falta de registro desses espaços, é um caminho bastante interessante, que vai fazer muito barulho, não é pouco não, é muito, tá? Então, eu acho que essas estratégias precisam estar elas muito bem organizadas. E aí, vereador, a gente sabe que a demanda é muito grande. Outro dia me convidaram para ir na região dos Lagos, 5 horas de viagem, para ir lá tentar ajudar lá o pessoal que está tendo uma área de manguezal invadida. Aqui no Guandu, toda hora eu estou filmando, mas enfim, não dá, só se fizer um clone. Então é muita demanda. Mas se a gente distribuir, formar um grupo bacana e distribuir, e cada um ter um fronte para atuar, eu acho que dá para fazer um barulho e reverberar isso. Eu acho que a própria Rosana já vem fazendo isso. A Rosana já vem fazendo isso. Uma coisa, quando você diz, porque o Ortiz, além de vereador, ele é advogado também, né, Ortiz? Então, Quando você diz isso, para a gente formalizar essas leis, tudo, quem que tem que fazer isso? Aí é o vereador que faz, ou nós, como representantes dos conselhos, a gente chama os outros representantes dos presidentes dos conselhos para fazer essa lei, ou já existe? Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, o Ortiz, ele vai nos ajudar, né, nessa formação, e ele, como vereador, ele pode estar acionando essas leis? Como que é essa olha, ideia? ele pode, mas aí a estratégia que eu recomendo é que ele não faça sozinho. É bom ter corpo e não ter cabeça, tem um grupo, inclusive isso reverbera na hora da decisão do espaço do juiz, né? Então, assim, uma instituição ou várias instituições em conjunto, formular um documento, mandar para o juiz da vara fazendária, se for o caso, não sei se aí tu é assim ou aí de outra forma. Então, essas instituições vão assinar um documento, colocando a situação, chamando providência, colocando as bases legais, e aí o vereador pode estar junto, inclusive ele como advogado vai dar mais força no processo, e aí entra um pacote. Porque quando o juiz pegar aquilo lá e ver aquele monte de instituição assinando uma base, um documento legal, com as bases legais mostrando aonde está o erro, dificilmente o juiz vai querer assumir para ele. Não, mas de jeito nenhum. Ele não vai querer botar o cargo dele, né, numa mesa de jogo. Não vai. Então, ele vai decidir. Possa ser até que ele decida favorável, e aí vem um desembargador, que a gente vê muito isso. Mas aí é outra briga, que pode chegar até no Supremo. E já tem, inclusive, no Supremo a decisão, eu não sei se foi do Fux, do Lewandowski, eu não me lembro agora. O Estado da Bahia estava criando o CERRID lá, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, engolindo todos os outros conselhos existentes das bacias hidrográficas do território baiano. Isso não pode. Cada comitê tem que ter a sua autonomia. Então você não pode criar um conselho estadual e engolir os outros. E aí o Supremo foi bater o martelo e não deixou criar o CERRI, a não ser que mudasse a base legal. Então perceba que já tem até um caminho aí do Supremo para ser apresentado, tá? E hoje aqui no Rio de Janeiro, só para ter uma ideia, a agência de bacia é um escárnio, é uma ONG que por decreto foi transformada em agência, que não poderia, e faz a gestão de milhões e milhões de reais, bilhões por ano, diga-se passagem, de vários comitês. Isso não poderia. Por quê? Porque cada comitê tem que ter a sua agência para fazer a gestão do recurso que é mandado para aquele comitê. E quando nós entramos nos gastos do comitê, olha quanta informação.
Isso tudo precisa estar muito bem sistematizado para você ir batendo, sabe? Quando o cara pensar que vai respirar, é igual quando você está no mar e vem uma onda, te derruba, vem outra, te derruba, você engole água, você der bobeira, tu morre afogado. Então a estratégia é essa, é bater, 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 bater para os caras não respirarem. Gil, só um minutinho. Então, Ortiz, para ficar mais claro assim para as pessoas que vão assistir, se nós tivéssemos feito isso com a taxa do lixo, mais ou menos isso, né, Ortiz? Que eu estou tentando entender o que o Gil está falando. Se nós tivéssemos nos unidos antes para estar fazendo esse levantamento de leis, né, encabeçando os conselhos para reivindicar que essa taxa de lixo não fosse implantada, a gente teria conseguido. É isso que eu estou entendendo que o Gil Talvez está sim, falando? talvez sim. É que depende da pauta, né? Mas é mais ou menos isso, né? Como o vereador falou, depende. Não adianta também tem que ter a base legal que te dê força dentro do judiciário, tá certo? Então, se você for bater e o outro lado tiver uma base legal mais forte do que a sua, você vai perder. Você vai bater e vai perder. Então, você tem que ter uma base legal para mostrar para o outro lado que ele está errado e você está certo, mas não para ele, para o judiciário. Para o judiciário entender do processo. Mas você acha que todos os presidentes dos conselhos sabem disso? É a minha preocupação, porque você está Não, falando não, não. bastante de leis, mas eu acho que nem todos, Não, né, não. professor Ortiz? Acho que nem todos têm essa bagagem assim que a gente está buscando, né? A cara do Ortiz. Não Não, tem, né, não, Ortiz? não tem não. Aí, olha só, por isso que, olha, isso que você vem fazendo, Rosana, com os outros municípios próximos e eu acho que até estado, isso é interessante. Eu ajudei a formar, né, a construir partido de esquerda, partido de direita. Eu perdi a conta de quantas reuniões eu ia por semana, sabe? É uma lavagem que eles fazem. Ainda bem que eu tive tanto anticorpos para não cair em certas situações. Mas isso era toda semana, era reunião na escola, na igreja evangélica, na igreja católica, de manhã, de tarde, de noite. Era algo assim, sabe, que aquilo entra na tua mente e não sai mais. Então essas reuniões precisam acontecer mesmo que sejam virtuais. Então, pegar essas bases, nivelar o conhecimento dessas bases, estratégia de atuação, a gente vai atuar aqui, aqui, acolá e tal, tal. Então, você começa a ver tanta irregularidade legal que quando você bater nisso, o judiciário vai começar a discutir. Nisso você começa a fortalecer o discurso e muita gente vai caminhar junto com você. E aí vem A aquela gente vai mudança. conversar, né, Ortiz? Então Nós tem que vamos ter uma conversar, porque essa estratégia. parte legal, assim, essa parte de legislativo, o Ortiz já está aí 8 mandatos? Não, Quantos no mandatos? terceiro mandato. Terceiro mandato, né? Terceiro Então mandato. ele já apanhou bastante, ele sabe como é que funciona lá dentro. Eu tenho certeza que ele vai nos encaminhar de forma correta, né? Para a gente trazer mais pessoas para dentro dos conselhos de forma legal. Que o objetivo do nosso grupo é fazer tudo legalmente, tudo correto, né? Nada fora da lei, para que todos tenham a voz, que é o que está faltando hoje, é a voz, né? Mais alguma É, coisa, gente? é exatamente isso. E o grupo, é como eu estou te falando, igual o vereador falou, tem muita demanda, mas se cada um pegar uma alça, né? Uma alça de uma demanda e começar a trabalhar, eu acho que dá para fazer um barulho bem grande e começar a fortalecer o processo de mudança. Sim. Porque é o seguinte, a implantação desses conselhos, eu acho que eu vou passar para o professor, a implantação desses conselhos não foi fácil. Eu me lembro quanto que a gente brigava, a sociedade brigava para criar o Conselho de Saúde, depois, olha, o Conselho da cidade aqui do Rio de Janeiro, nós ajudamos a criar, foi criado e o executor da política não colocou em prática. Eu ia encaminhar para o Ministério Público, eu ia brigar para ele colocar em prática, mas não adianta também você brigar para colocar em prática, para quê? Para eles colocarem quem eles querem lá dentro? Fazer o que quer? Então não adianta. Então primeiro você tem que ter uma base bem nivelada, conhecedora, estratégia de ação para que aquilo funcione. Professor. Por essa razão, eu peço a todos que vierem a ouvir e a assistir o que a gente está falando aqui, que, acima de tudo, tenham interesse pelo assunto. Porque a partir do momento em que nós nos predispusermos a buscar sobre o assunto, a gente vai encontrar soluções. E aí eu vou voltar duas casas e vou resgatar a minha fala, que foi a seguinte: trazer informações sobre aquilo que é importante
como ingressar nos conselhos, qual o papel dos conselhos, tá? Qual a finalidade dos conselhos e qual o objetivo de estar participando dos conselhos. É a primeira coisa que as pessoas têm que saber. E depois, qual é o impacto que isso vai gerar na sociedade como um todo, através das ações políticas públicas. Porque quando elas entenderem, tá, que uma lei, um processo acontece lá em Brasília e que foi startado no município, principalmente se tratando de políticas públicas, ela fala assim, poxa, então peraí, isso para chegar lá passou por aqui e eu não vi, aí ela vai começar a entender de que ela poderia ter evitado esse transtorno. Porque depois que chega lá em Brasília, a coisa ela fica muito difícil. Então, assim, mais uma vez, vereador, eu me coloquei à disposição de criar esse passo a passo, de entendimento, buscar fazer com que as pessoas, através de um mapa mental, uma coisa bem simples, um mapa mental, um fluxograma, tá? As pessoas consigam visualizar, materializar o papel, a função e, principalmente, o impacto que esses conselhos têm na vida delas em curto, médio e longo prazo. Eu acho que o fundamental é isso aí. Se a gente ficar buscando mais problemas para trazer para dentro desse processo, as pessoas elas vão se afastar, porque de problema todo mundo já está cheio, já está farto. As pessoas querem encontrar soluções. Beleza, temos um problema. Qual é a possível solução? Uma das possíveis soluções está aqui. O Gil é um cara que tem um conhecimento absurdo sobre o assunto, né? A Rosa está entrando agora, eu tenho aí um pouquinho de conhecimento, sou um incipiente nisso, mas o que importa é, temos desejo. Em se tendo desejo, eu acho que é o principal para a gente dar atração nesse processo todo. E, mais uma vez, repito, gostaria muito e quero contar muito com com o seu case de sucesso. Eu vou contribuir para o seu case de sucesso. Beleza. Ok, professor. Bom, nós já estamos aí com 46 minutos. Vamos finalizando o programa. Vou passar para a Rosana fazer as considerações finais, depois o vereador, depois o professor, para nós encerrarmos e já aguardando o próximo sábado, novo programa. Então, Rosana, suas considerações finais para os nossos web espectadores. Quero agradecer então a todos. Ortiz, obrigada, viu, pelo seu despojamento, professor Gil. Obrigada a todos que vão assistir esse bate-papo, né? Esse debate importante e que todos tenham coragem. Como eu falei semana passada, tem que ter coragem, pensar que não é só para nós, é para nossos filhos, para as próximas gerações, né? E que todo mundo consiga se envolver nisso, porque olhando, né? Como o professor falou, a gente mentalizar vai ser muito bom se as pessoas participarem, tá bom? Boa tarde a todos. Bacana. Bom, eu quero agradecer a oportunidade aí dessa participação aqui nesse debate. O assunto é tão bacana que o tempo é muito curto até, na verdade, né? Mas eu acho que não vai faltar oportunidade também de outros convites, de outras participações. Contem comigo aqui na cidade de Itu, né, professor, Gil, Rosana, para a gente juntos aí, Rosana, fazermos aí o melhor para nossa cidade. Só queria fazer um comentário de um ponto que o Gil, ele falou, que é a respeito por exemplo, dos conselhos de saúde, que chega lá as contas, os relatórios de gestão fiscal para serem aprovados, por exemplo, e normalmente são aprovados. Mas nós temos um grande problema também, eu vejo aqui na nossa cidade, o que é, com todo respeito, às vezes as pessoas abnegadas, as pessoas que querem participar do conselho, às vezes elas não têm a capacitação necessária para entender um relatório de gestão fiscal, para entender números lá de milhões, né, despesas, receita, despesa. Então, eu acho que falta também uma questão de capacitação desse pessoal do conselho, porque daí junta a boa vontade, né,
e o espírito público, com também a questão do conhecimento. Aí dá match, aí é legal. Mas eu vejo muito isso, muitas coisas eles mandam para mim, ainda bem que tem pessoas que mandam, Eduardo, o que significa isso? Eu acho que isso é importante também, uma coisa para se pensar também em capacitação das pessoas que participam dos conselhos. Desculpa me alongar mais, né, e agradeço mais uma vez aí a participação, contem comigo para o que precisar. Eu acho que agora offline, a gente vai se falando pelo WhatsApp e tal, e vamos dando andamento naquilo que vocês precisarem, tá bom? Ok, vereador. Professor, suas considerações? Bom, primeiramente agradecer, né, pela sua predisposição, vereador, em nos ouvir, em dar voz aí aos nossos anseios, se colocar à disposição, a fim de que a gente possa tracionar isso aí. Porque não é fácil encontrar pessoas dispostas a comprar briga com esse assunto, não é fácil. E, num segundo momento, pedir a você que está nos ouvindo e que vai nos ouvir, se engaje, ocupe espaço, porque na política nenhum espaço fica vago. Se você, que é uma pessoa do bem, tá, que quer melhorar realmente a sociedade em que você vive e se omitir, as pessoas não tão bem intencionadas como você, elas estarão lá. E aí você não vai ter como reclamar depois. Depois que o hambúrguer estiver feito, só restará você comer cebola. É por aí que eu caminho. Ok, professor, ok, vereador, Rosana, a todos que vão nos assistir, agradecendo, fazendo aqui o pedido para o pessoal, gostando, né, do material, dá lá o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, né, você se inscrevendo no canal, acionando o sininho, todos os vídeos que foram postados no canal, você vai receber o comunicado, e no vídeo também você pode fazer comentário, você que vai nos assistir, quando você se cadastra, você pode fazer comentários, né, sugestões, e a gente vai interagir com você, inclusive sugerindo novos temas em relação a conselhos ou pergunta, tirar dúvida. É possível fazer isso através dos comentários que está liberado no YouTube. Nós avaliamos os comentários e depois respondemos. Então, agradeço aqui a participação de todos vocês e já agradeço antecipadamente a todos que venham assistir a este programa. E até o próximo sábado. Esperando Até mais, que gente. até o próximo sábado com mais um programa que a gente espera aí fazer a diferença. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Ninguém deve legislar em causa própria. Atualmente, parlamentares e juízes criam leis que beneficiam a si próprios, dando-lhes regalias ou aumento de salários, quando ninguém, seja no serviço público ou no setor privado, tem esse direito. Qualquer lei de benefício próprio deve ser criada por outra instância que não sejam os beneficiados. O aumento do salário do legislativo, por exemplo, deve ser dado pelo executivo e vice-versa. O mesmo deve ocorrer com o judiciário. Conclusão: ninguém mais deve legislar em causa própria, para acabar com os absurdos que existem de se dar aumento de salários e regalias quando ninguém em lugar nenhum tem esse direito.